Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Espero que gostem do estudo de hoje. Eu gosto muito, sou meio suspeito, como já disse para o J. Francis e para o Juliana, né? A Clotilde sabe, Clotilde é minha esposa, seja bem-vinda. Sou muito suspeito, né? Tudo que vem de Kardec eu gosto. Tudo que vem da doutrina espírita, né? Focado na doutrina espírita, eu gosto muito. Estudo ela já há um bom tempo, sou um estudante. Nosso mestre Allan Kardec, mestre em Espiritismo, Kardec, como bem diz, querido José Herculano Pires. O mestre em Espiritismo só existe um, Allan Kardec. Então esse livro ele foi publicado 22 anos depois do desencarne de Kardec. Foram conversas que ele teve, né, com os espíritos, coisas que ele não publicou, eram muito mais pessoais. Depois, por bem, né, Emile Boudet e seus amigos resolveram publicar essas. E esse Credo Espírita é o último artigo do livro Obras Póstumas. O Credo Espírita, ele difere muito, né, do Credo Católico, porque o Credo Espírita ele vem trazer para a gente uma doutrina e um programa. E qual é esse programa que destina? Qual é essa destinação? É a nossa felicidade. É a gente conseguir se enquadrar dentro das leis de Deus e assim poder acelerar e dar continuidade ao nosso progresso, à nossa felicidade. E Kardec, ele nesse Obras Póstumas, nesse artigo, ele traça esse programa. Ele mostra, né, através da filosofia espírita, o caminho que se deve seguir e os cuidados que deve se tomar para que a gente possa, né, se conduzir da melhor forma possível e objetivando assim a nossa felicidade. É esse o objetivo desse artigo de hoje, que eu gosto muito, já fez. E tive a oportunidade de reler o livro todo, eu pode ser até bem curto, 15, 20 dias no máximo. Tive a oportunidade de reler toda essa obra e são obras póstumas, tem lá, né, o Credo Espírita, gosto muito, muito mesmo. Aqui eu vou apresentar um trecho desse artigo, tá bom? Porque senão fica muito cansativo, e eu deixo para vocês fazer essa leitura em casa. Eu já passei o link para nossa amiga Juliana, e ela vai colocar aí na descrição. Se vocês desejarem, encontram na internet ou adquiram um livro, né? Sempre na tradução de José Herculano, pela editora LAC, em que você terá a oportunidade de ler com mais atenção, com mais carinho, aprofundar mais, né, os seus estudos, grifar os trechos que você achar bem melhor, né? Servirem-se de meta, de baliza para seguir esse programa que Kardec nos apresenta. É muito legal, legal. Fico muito satisfeito em poder usar o canal Caminho Espírita, né? Canal, que antes a gente usava o Pautalk, e foi caindo o Pautalk, né? Porque outras mídias começaram a se tornar mais interativas, vamos dizer assim, né? Público. E agora resolvemos, né, passar esse também para o YouTube, canal Caminho Espírita, mais, né, interessante, e conseguimos assim penetrar mais, né? E divulgar mais a doutrina. Nós precisamos, com toda certeza, né? Trabalho. Muito bem. Eu vou apresentar aqui a nossa vinheta para iniciarmos os nossos estudos. Muito bem. Allan Kardec ele inicia o estudo Credo Espírita em Obras Póstumas dizendo o seguinte: os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens. É pelos seus vícios que prejudicam uns aos outros. Enquanto os homens forem viciosos, é muito importante, serão infelizes.
que a luta dos interesses produzirá incessantemente misérias. É o que acontece, né, no panorama terreno. Desde a antiguidade, desde o passado até os dias de hoje. E isso ainda vai perdurar um pouco mais, né? E o momento, né, atual mostra que isso ainda vai perdurar mais um tempo aqui na Terra. Essas situações infelizes, essas lutas de interesses irão ainda produzir incessantemente misérias. Quando não é a própria natureza, né, que nós vimos lá, e na Síria, aquele desastre, né, moto, né, aquela gravidade toda, já está quase a 30 mil pessoas mortas, né, fora os feridos, uma situação bem caótica, né, bem difícil, aqueles dois povos. E um deles se encontram em guerra, né, guerra civil. Então, esses males da humanidade vêm da imperfeição dos homens. Como o nosso planeta ele ainda é destinado a ser um mundo desta forma, né? Provas e expiações, está caminhando para a regeneração, para o melhor, contém ainda esses vícios que prejudicam uns aos outros, direta ou indiretamente. Nos atinge também quando não participamos deles, às vezes nos atingem diretamente. Então Kardec ele diz: enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, e a luta dos interesses produzirá incessantemente misérias. As crenças, elas mostram à humanidade, né, todos os tempos, né, das 20 civilizações que nós já tivemos aqui na Terra, elas vêm mostrando que você, participando de algumas cerimônias, você consegue atingir a sua felicidade, ou seja, a sua salvação. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar plenamente a verdade. A gente está fazendo uma crítica, nenhuma desconsideração a nenhuma crença. Todas as crenças, diz Kardec, que levam o homem a fazer o bem, são boas. É um fato, constatado. Mas não estamos aqui descaracterizando nenhuma crença. Mas o que é a realidade é que elas ensinam que as cerimônias elas têm essa importância de levar-nos à salvação, levar-nos para o céu. Não é bem por aí. Aqui nós vamos ter o programa, nós podemos ter e atingir essa nossa felicidade. Ele ainda continua dizendo: boas leis contribuem, sem dúvida, para o melhoramento do estado social, mas são impotentes para assegurar a felicidade da humanidade, porque apenas cumprem perdão, porque apenas comprimem as más paixões, mas não as aniquilam. Não são bastante são antes repressivas do que moralizadoras. Reprimem atos maus, mas se tornam mais salientes sem lhes destruir as causas. É o que observamos, né, nas prisões. Reúne-se ali as pessoas que cometeram infrações às leis civis e, em vez de moralizarem aquelas criaturas que lá se encontram aprisionadas, muitas das vezes elas se tornam ainda mais agressivas, né? Porque a prisão ela não destrói a causa desses males, é o que constata Kardec, e é um fato apresentado aqui na, na sociedade, né? Sociedade. Continua Kardec dizendo: além disso, a bondade das leis está em relação com a bondade dos homens. Olha aí, existe, né? Se o homem é inferior, as leis humanas ainda são inferiores, né? Existe essa relação. E ele diz: enquanto estes estiverem dominados pelo orgulho e egoísmo, farão leis que aproveitem as ambições pessoais. A justiça está aí, né? O J. Francis, ele é advogado e ele sabe muito bem dessas questões, né? Dessas leis, né? E elas estão muito, né, ligadas ao orgulho e egoísmo do homem, e o homem fará leis que lhes interessam. Os homens que têm o poder nas mãos, eles vão aproveitar dessas leis e vão aproveitar e colocar ali as suas ambições.
É o que acontece até os dias de hoje. A lei civil, diz Kardec, não modifica senão a superfície. A lei moral é que penetra no foro íntimo da consciência e o reforma. Essa é a questão. É preciso que o homem se moralize e que essa moralização penetre no seu coração, no seu íntimo. E isso fará com que a sua consciência se transforme completamente. Ele poderá, assim, fazer as leis, né, mais justas e mais caridosas. E aí Kardec diz aqui qual é o remédio. Sendo, pois, admitido que o atrito causado ao contato dos torna os homens desgraçados, já apresentado aqui por Kardec, está em seu melhoramento moral o único remédio para os seus males. É isso que o Espiritismo deseja realizar e vai realizar, porque está nos desígnios de Deus, que isso venha a acontecer, que esse remédio venha a curar todos esses males, ou seja, pelo melhoramento moral. Parece que é uma situação um pouco difícil no momento, ver esse melhoramento moral, porque nós estamos vendo, né, uma degradação moral ainda muito grande. E se nós não tivermos, né, plena consciência que o Espiritismo tem essa finalidade e que está nos desígnios de Deus, esse melhoramento moral, nós achamos que esse remédio não vai atingir a nossa sociedade, mas vai, de uma forma ou de outra, vai. Evidentemente que na roda do progresso podemos ter ali uma pedra na roda, impedindo, né, que esse progresso seja mais pleno, mas não há a menor dúvida de que nós vamos atingir. Ao tempo de Jesus, quem diria que a sua mensagem, as leis de Deus apresentadas por ele, pudessem, né, vir a transformar a nossa sociedade como já transformou de certa forma. Não plenamente, mas de certa forma. Plenamente só quando atingirmos regeneração, quando chegarmos a mundos felizes, quando chegarmos a mundos superiores. Aí verdadeiramente, agora não é possível, mas verdadeiramente vamos atingir esse grau de melhoramento moral. Aqui na Terra, eu lembro até de uma passagem de Erasto na Revista Espírita, que ele diz o seguinte: ele diz que nós procuramos pessoas que nos ajudem, encarnados que nos ajudem, não virtuosas, porque nós sabemos que na Terra não existe virtude. Raríssimas ocasiões encontramos um espírito virtuoso, mas nós desejamos encontrar pessoas de boa vontade, de boa vontade. E Jesus já dizia ao seu tempo, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ele não dizia isso? Lembra a passagem no Evangelho? Bonita, né? Ainda mais nessa semana de carnaval, né? Ou em todas as semanas, o J. Em todas as semanas, todos os anos, todos os milênios, né? Desses 2023 anos, nós encontramos ainda essas imperfeições, né? Melhoramos, materialmente melhoramos muito, moralmente também temos instituições mais justas. Antes tínhamos impérios, né, reinos, que era o absolutismo. Hoje nós temos uma forma de democracia, né, na maior parte dos países, que atendem, né, melhor à sociedade. Mas a tendência é ainda nos aprimorarmos mais, né, para alcançarmos essa paz, essa tranquilidade, sermos ricos, né, em valores morais. É muito importante. Kardec vai falar sobre isso. Ele continua dizendo: pois que as imperfeições são a origem dos males, a felicidade aumentará à medida que diminuírem as imperfeições. Olha só, diminuindo as imperfeições, a felicidade aumenta. As imperfeições vão declinando e a felicidade vai subindo. Isso vai ocorrer, né, num grau maior
aqui na face da terra, sem dúvida nenhuma. Está nos desígnios de Deus. E o Espiritismo tem essa missão. A missão do Espiritismo é trazer a toda a humanidade esses esclarecimentos. Por isso, a importância de divulgar a doutrina espírita, como ela foi codificada junto com Kardec e os espíritos superiores, coordenados pelo nosso mestre. Essa é a importância. O que nós vemos e verificamos de uma certa forma é que se estão ensinando outras coisas dentro dos centros espíritas, que não é doutrina espírita. E o nosso amigo Edson Santos vai fazer uma, uma graduação, né, um doutorado, e ele deve apresentar essa questão do New Age, né, nova era, que está sendo introduzida no movimento espírita. Está sendo, não, está introduzida no movimento espírita. E muitos centros estão seguindo essa corrente de pensamento e deixando a doutrina espírita de lado. Esse texto que vocês estão verificando e vendo, estudando aqui junto comigo, ele está ultrapassado? Não, não está. Eu perguntei e respondi. Não deixo para vocês responderem. Porém, está aí, é a plena realidade da novidade. Kardec está ultrapassado? Estava naquele tempo? Está hoje? Não. Cristina Jalil, boa noite, seja bem-vinda ao canal Caminho Espírita. Muito bem, seguindo aqui ainda, Kardec nos diz, estamos estudando o Credo Espírita em Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas. Kardec ainda diz, quando os homens forem bons, farão boas instituições e serão duráveis, porque todos têm interesse em sua conservação. Kardec aí já tendo uma visão do nosso futuro. Quando os homens forem bons, pelo menos bons, né? Vamos assim pedir virtudes, né? Seu grau máximo. Mas quando os homens forem bons, toda a humanidade for melhor, por espíritos voltados com sentimentos ligados aos ensinos de Jesus, os homens serão bons. Então eles farão instituições que serão duráveis, porque todos têm interesse em sua conservação, porque todos nós teremos interesse em que toda a sociedade seja feliz. Não só um grupo, né? A classe A, B ou C. Não, todas as classes terão o necessário e serão felizes. Estarão e trabalharão por esse. Kardec ele aqui fala três coisas bem interessantes. Eu coloquei até grifado por isso, né, a fazer essa separação. Ele fala aqui da questão social. A questão social não tem, pois, seu ponto de partida na forma desta ou daquela instituição. Esse é um ponto que ele coloca. A questão, ele coloca uma questão social como ponto de partida. Esta ou aquela instituição não tem, assim, a sua maior importância. Tem, né? Mas ela não é essencial. Ele ainda diz, ela está inteira, ou seja, essa questão social, ela está inteira no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Então, a questão social, ela tem esse ponto predominante que está o quê? No melhoramento moral dos indivíduos e de toda a humanidade. Não é só uma pessoa se moralizando, mas toda a massa da nossa humanidade realizando essa melhoria moral. Então, a nossa questão social será, evidentemente, muito melhor. Durável, mais estável e mais justa. E ainda diz Kardec, aí está o princípio, a verdadeira chave da felicidade. Felicidade humana. Porque os homens não pensarão mais em fazer o mal uns aos outros. Por quê? São bons. São bons. Então, o desejo de fazer o mal ao seu semelhante não existe. Pode haver ainda algumas
raízes, né, que estejam ali ainda um pouco impregnadas. Isso está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Santo Agostinho mostra, tem uma mensagem muito bela mostrando essa regeneração do nosso planeta. Ele diz: algumas pessoas ainda reencarnarão em mundo de regeneração e ainda trarão alguns vícios, algumas imperfeições, e que terão a oportunidade de extirpar completamente essas raízes daninhas. Ainda terão essa oportunidade. Se souberem aproveitar, evidentemente que acelerarão o seu progresso. Mas se não conseguirem, evidentemente que vão para mundos, né, ainda inferiores, como o de regeneração. Então temos três questões aí: a questão social, o melhoramento não só individual, o melhoramento moral não só individual, mas de toda a humanidade. E aí Kardec diz: aí está o princípio da verdadeira chave da felicidade humana. Porque os homens não pensarão mais em fazer o mal uns aos outros. Todos farão o bem. Todos seguirão o caminho da caridade, da ajuda, da fraternidade. Serão honestos, sinceros, justos. Então, não tem mais o mal. Nós estamos caminhando para lá. Estamos nesse momento de transição no nosso planeta. E nós vamos chegar a esse momento em que esse planeta não terá mais essas situações terríveis que nós estamos observando. E observamos hoje e no passado, né? Muito mais, né? Jéssica Nogueira, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso canal, o canal Caminho Espírita. Estamos estudando Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas. O Credo Espírita. Credo quer dizer um programa, doutrina, né? Que nos mostra o caminho da nossa felicidade. A nossa amiga Juliana colocou aí na descrição um link em que vocês poderão fazer esse estudo, rever esse estudo e aprofundar ainda mais os seus estudos nessa questão. Continua Kardec: não basta cobrir de verniz a corrupção, é preciso extirpá-la, que muitas das vezes, né, nós passamos um verniz assim nas corrupções, né, da nossa sociedade, parece que está tudo acertadinho, mas ali por baixo, pano, tem muita podridão. Eu me lembro uma passagem lá com Jesus, né, no Evangelho, em que ele fala: olha, procurai, ele falando dos fariseus, e dizendo: ó, são túmulos pintados de branco, mas lá dentro desse túmulo, desse caixão, tem uma podridão. Ele dizendo: evitai, né, ser igual aos fariseus, que são túmulos pintados de branquinho, bonitinho, mas lá dentro do caixão tem uma podridão de sentimentos. Então, ainda a nossa sociedade faz muito isso, né? Ele cobre de verniz a corrupção, mas o Kardec diz: olha, é preciso extirpar esse mal. Senão, vamos continuar, né, nesse ciclo vicioso. Como diz aquele ditado, né? Igual enxugar gelo, né? Enxuga, 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 né? E não resolve, né? Tiago de Oliveira, boa noite. Seja bem-vindo ao canal Caminho Espírita. Estamos estudando o livro Obras Póstumas, o Credo Espírita, programa, né, a doutrina que nos leva à felicidade. Ainda diz Kardec: é pela educação, em outro trecho, vou ler aqui, é pela educação mais ainda do que pela instrução que se transformará a humanidade. Kardec sempre bateu nesse ponto da educação, porque não é só você ter uma boa instrução que você vai poder se tornar uma pessoa boa, porque muitas das vezes nós verificamos isso no nosso dia. Pessoas extremamente instruídas, bem qualificadas nas faculdades, né, com muito conhecimento, muita lógica, mas elas usam muitas das vezes essas instruções para fazer o mal. Então é preciso, né, que a educação seja realizada
em dois pontos, né, em dois polos, fazer ter uma criatura de bem e se ajustada dentro do nosso panorama social. É muito importante, né? Deveres, as, a educação, a honestidade, bons sentimentos, elas devem também serem apresentadas e estudadas pela educação, né? Ensinadas pela educação. E a família tem esse objetivo, os pais têm esse objetivo, né? Dar essas primeiras orientações aos seus filhos, para que eles sejam homens de bem na nossa sociedade. Há um artigo de Kardec, um ensino de Kardec, Evangelho segundo, falando sobre o homem de bem. É muito bonito, muito bonito. Um dia a gente traz aqui nos nossos. Kardec continua apresentando no Credo Espírito o seguinte: o homem que trabalha seriamente em seu melhoramento assegura sua felicidade desde esta vida, além da satisfação da sua consciência. Está livre das misérias materiais e morais, que são as consequências forçadas. Pois é muito importante essa colocação de Kardec. Um homem que trabalha com sinceridade, com seriedade, pelo seu melhoramento, olha o que ele assegura, gente: a sua felicidade desde esta vida. E na próxima, evidentemente, ele vai ter os seus merecimentos. Lembrando que no Livro dos Espíritos, não me lembro a questão, os Espíritos respondem a Kardec que cada ato de caridade praticado por nós, Deus dá um mérito 100 vezes mais. Recompensa com felicidade 100 vezes mais. Então, se a pessoa agindo conforme a lei de Deus, respeitando os seus semelhantes, ele assegura a sua felicidade desde aqui e certamente na vida espiritual. E ainda diz Kardec: além da satisfação da sua consciência, está livre das misérias materiais e morais, que são as consequências forçadas de suas imperfeições. O que Kardec fala ali da satisfação da consciência é conseguir dormir em paz, com tranquilidade, com a consciência tranquila e ter feito o quê? O bem ao seu semelhante e não o mal. E não o mal. Então ele está livre das misérias materiais e morais. Porque muitas das vezes essas misérias materiais também são consequências produzidas pelos nossos maus atos, pelas nossas imperfeições. E o Kardec diz ali: são as consequências forçadas das suas imperfeições. Jesus exprime muito bem isso quando diz o seguinte: a cada um será dado segundo as suas obras. Fez o bem, recebe o bem 100 vezes mais. Fez o mal, terá que 3 coisas: se arrepender do mal feito, passar pelo mesmo mal que ele fez ao seu semelhante e depois voltar ao caminho do bem. Ah, mas Paulo, numa religião tal, não diz isso. Tá bom, a religião lá ensina dessa forma. Mas a lei de Deus exige, primeiro, o arrependimento do mal realizado. Exige. É lei de Deus. Ah, mas eu não gosto dessa lei. Tudo bem. Um amigo, ele já desencarnou, que ele disse: olha, quando eu for lá para o mundo espiritual, eu vou reclamar com Deus, porque eu não estou gostando dessas leis. Deus não pergunta a gente, né, se está ou não gostando das leis que ele fez. São sábias, justas, de toda a eternidade. São soberanamente boas, são soberanamente misericordiosas, enfim, são plenas, de toda a eternidade. Se ele achou que tinha alguma coisa errada, tem que ir lá conversar com Deus, né? Dentro de uma visão estreita que ainda nós temos aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, podemos, evidentemente, cometer equívocos, erros na análise das leis de Deus. Sem dúvida, né? Mas o certo que ensina a doutrina espírita é isso. Fez o bem, recebe 100 vezes mais por cada ato de caridade. É o melhor investimento.
pode aplicar na XP, na Toro Investimento, na Rico, enfim, nas escritórios, né, de financeiros, você não vai encontrar esse investimento. Um ato de caridade sem méritos dados por Deus. Fez o mal, vai ter que se arrepender do mal feito, passar pelo mesmo mal que criou e depois se resignar, né, do mal que fez, sentir mesmo na pele o que ele fez e depois continuar a sua jornada evolutiva no caminho do... É a lei de Deus. Esse ponto aqui de Kardec é algo extraordinário. Eu esqueci de grifar mais um trecho aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, né? J. Francis diz ali, ó. Há um ditado italiano que diz: por fora bela viola, por dentro pão boleretano. Bolorento, bolorento, né? É um pão assim que já está meio mofado, né, J. Francis? Muito bem. Eu não conhecia esse ditado italiano, não. Olha, gente, o que Kardec diz. Pessoa seguindo o caminho do bem, ela terá calma, porque as vicissitudes não o afetarão senão de leve. Claro que, né, que no mundo de provas e expiações, às vezes surgem algumas agulhadas daqui e dali, né? Evidentemente que surgem e podemos recebê-las, né? Mas serão de leve. Terá saúde, porque não esgotará o corpo com os excessos, com os seus vícios. Terá uma vida mais tranquila, mais serena, não terá aflições, não terá pesadelos, não terá insônia, não terá mal-estar, não terá azia, não terá desequilíbrios, muitas das vezes intestinais, dor de cabeça, depressão, agonia, nada disso, né? Terá o quê? Saúde, porque ele não esgotará as suas energias com os excessos que muitas das vezes as pessoas praticam, né, no seu dia a dia. Será rico, porque o que tem, perdão, será rico porque o que é quem se faz com o necessário. Ali saiu quem era que se faz com o necessário. Eu copiei e colei, tinha lá, tá, tem erro no texto. Então será rico o que satisfaz com o necessário. A pessoa tem o necessário para viver, ela não cometerá excessos para subir um degrau a mais, aonde ela muitas das vezes não alcança, né? Poderá ser ali a sua queda. Terá a paz da alma, porque não terá necessidades impossíveis. A pessoa quer ser uma pessoa bilionária, né? Uma pessoa que quer ter a fama, a glória, ela vai ter paz porque ela tem a não irá além das suas necessidades. Terá sempre a calma e a tranquilidade, saberá trilhar o seu caminho sem necessidades impossíveis. E não será atormentado. Eu esqueci de grifar esse trecho. Por que não será atormentado? Pela sede de honras e do supérfluo, pela febre de ambição, da inveja e muitas das vezes tira o sono das pessoas, provocam insônias, né, nas criaturas e que às vezes tem que tomar seus remédios, né, para dormir, porque a ambição, a inveja, o ciúme, a procura de honras e glórias aqui na Terra fazem com que ele fique plenamente atormentado. Olha só o que Kardec nos informa nesse programa para a nossa felicidade. J. Francis diz ali, estava me referindo ao exemplo que você deu, né, se referindo ao túmulo dos faraós, né? Sim. Eu vi qual é essa relação. Obrigado, J. Kardec ainda continua em obras póstumas, texto O Credo Espírita, ele diz, indulgente para com as imperfeições dos outros, menos sofrerá com isto. Elas lhe excitarão piedade em vez da cólera. Exato, né? A pessoa desculpando, perdoando as imperfeições dos nossos semelhantes,
muitas das vezes dos nossos entes queridos, né? Nós não sofreremos com isso, porque não teremos sentimentos de mágoa, de rancor, de ódio e, por fim, desejo de se vingar, né, do mal que foi perpetrado contra nós. Elas lhe citarão piedade em vez da cólera. Gente, isso é de uma clareza e de a filosofia espírita apresentada por Kardec, mostrando plenamente a todos nós o programa de felicidade que podemos alcançar. Nenhuma outra filosofia fala sobre essas questões. Kardec apresenta aqui, na doutrina espírita, essa parte filosófica, indulgente com as imperfeições dos outros, menos sofrerá com isso, porque não sentirá raiva, ódio, rancor, mágoa e desejo de se vingar do seu semelhante. Vejam, gente, isso evidentemente vai trazer o que para ele? Paz e verdade. Continuando, diz Kardec, evitando o que possa ser nocivo ao próximo, quer por palavras, quer por obras, procurando tudo o que pode ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com as suas relações. Então, aonde ele se encontrar, ele será, muitas das vezes, bem recebido, porque vamos dizer, olha, essa pessoa que chegou agora é uma pessoa que não causa atritos. É uma pessoa que chega no trabalho e quer ser útil aos seus semelhantes e à sua equipe. Então, ele tem essa índole de ser uma pessoa receptiva, procurando em tudo ser útil naquele ambiente e agradável às pessoas que estão em torno dele. Então, ninguém vai levar agulhadas nas suas relações com essa pessoa. E aí Kardec diz, assegura a sua felicidade na vida futura. Ah, amigos, por quê? Porque quanto mais bem fez na face da terra, mais méritos terá no mundo espiritual. E Kardec ainda diz, porque quanto mais se depura aqui, mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes. Quando mais todos nós, toda a nossa humanidade se integrar com as leis de Deus, amar o próximo, não perdoar as ofensas, sobretudo amar a Deus, nós poderemos, evidentemente, habitar e viver em mundos melhores. Quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai, é para onde nós poderemos ir, para outros planetas, aonde as pessoas são de boa índole, pessoas boas, são pessoas justas, honestas, e lá nós temos a permissão de Deus de ir também evoluir e crescer nesses mundos, porque nós conquistamos o nosso passaporte para entrar nesses mundos. Porque já compreendemos que temos que ser úteis e que devemos sempre ser bondosos e caridosos com semelhantes. Aprendemos? Sim, então você tem o direito de sair desse mundo de provas e expiações e ir para um mundo melhor, um mundo mais feliz. E lá continuar o seu progresso, a nossa evolução. É obter esse passaporte, é obter esse convite, né, para sair dali. Eu me lembro bem, mostrando aqui um fato concreto, todos vocês, e recente, essas pessoas que viajavam, né, de transatlânticos, e aí surgiu a pandemia. E elas, presas dentro dos navios, entre aspas, né, presas, né, passeando ali no navio, alguns tripulantes contraíram o coronavírus e fizeram a visita num país, adentraram de novo ao navio e contaminaram outras pessoas. O que aconteceu? Só puderam sair lá de dentro quando, passando pela quarentena, tivessem autorização de sair de dentro do navio. Teoricamente, né, fazendo uma analogia com o planeta Terra, nós estamos nesse navio
pestilento. Nós estamos nesse navio pestilento, porque a gente só sairá daqui, só nos elevaremos quando a gente quitar todas as nossas dívidas. Já estudamos isso uma ocasião, né, no canal Caminho Espírita. Quando nós quitarmos todas as nossas dívidas, não guardarmos mágoa de ninguém, rancor e ódio e desejo de vingança de ninguém, sendo útil e agradável aos outros, nós teremos a permissão de sair desse navio pestilento, que é um mundo de provas e expiações, para um mundo, né, um navio onde você terá uma condição de vida melhor. Esse é um fato concreto. Nós podemos trazer aqui para o nosso estudo, né? Sair desse navio pestilento onde a maldade reina, né? Continua Kardec. E bem cedo deixará este mundo de provas pelos mundos superiores, porque o mal que tiver reparado nesta vida não reclama outras existências reparadoras, né? Não exige expiações. E continua Kardec, e porque na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, não encontrará senão amigos e simpatizantes, e não será atormentado pela visão constante dos que teriam razão para clamar contra ele. Meus amigos, isso é uma realidade. Ao chegarmos no mundo espiritual, pelo que nós temos aqui na Terra e em outras existências também, poderemos encontrar, né, amigos, pessoas simpáticas que irão nos receber com muito carinho, com um abraço fraterno, nos dando parabéns pela nossa conquista de um passaporte para adentrar a mundos felizes. Mas se fizermos o mal, isso a doutrina espírita nos mostra com toda clareza, nós vamos encontrar aqueles que ainda clamam por justiça pelos males que nós fizemos. E essa visão, meus amigos, vejam, é constante. O espírito não dorme. Nós dormimos. Ah, não consigo dormir. Vamos lá, tomo um remédio, né? Tomo um remédio e durmo, né? Vou para o mundo espiritual. Sabemos que quando nós dormimos, o espírito não dorme, ele vai para o mundo espiritual e lá se encontra com quem ele quer, onde ele desejar estar. Mas você, quando volta, esquece praticamente tudo e tem um certo descanso. Mas no mundo espiritual, a visão é constante, o espírito não dorme. E aqueles que nós fizemos o mal vão cobrar justiça. E Deus permite que isso faça. Vai cobrar justiça. Constante. Não se dorme. Não há um período assim de descanso. Constantemente será cobrado justiça. Até que aquela pessoa que fez o mal venha a se arrepender do mal que fez. Aí Deus, pela sua misericórdia, ele irá impedir essa cobrança. Mas terá ainda que passar pelo mesmo mal que fez ao seu filho. Depois voltar ao bem. A Juliana diz ali, precisa de uma vacina muito boa para sair desse mundo. É o espiritismo. A vacina é o espiritismo. Aí, ó. A vacina é o espiritismo. Porque faz com que a gente siga um programa para atingirmos a nossa felicidade. Cada vez que a gente estuda o espiritismo, a gente está tomando mais uma dose de reforço, vamos dizer assim, né? Mais uma dose de reforço. E olha que eu tenho tomado muitas, hein? Toda semana, todo dia, todos os anos eu estou estudando a doutrina espírita. Então, estou sempre tomando um reforço. Preciso de muito. Então, esse reforço, essa vacina, né, podemos dizer que é o espiritismo, né? É o espiritismo. Vem dar, né, essa vitalidade, essa energia, essa saúde moral a todos nós.
Há um texto no livro Obras, não é Obras Postas, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, do Jacques Latour, de um espírito, uma pessoa que viveu na Europa, passado, no século IX, século XVIII, e ele foi um criminoso, ele matava as pessoas para roubar. Quando ele chega no mundo espiritual, né, Juliana diz ali, verdade, muitas doses de espiritismo. Pois é. Então, Jacques Latour, ele comparece numa reunião onde Kardec estava na Bélgica, Bruxelas, mais exatamente, numa reunião para traçar diretrizes para que o movimento espírita na Bélgica tivesse, né, seu progresso, dinâmica acelerada. E ele comparece nessa reunião e ali ele vem mostrar o seu arrependimento. E Kardec diz, olha, meu amigo, essa reunião não é para esse fim, para dar essa orientação final, mas são diretrizes que nós estamos estabelecendo na reunião. E Jacques Latour disse, os espíritos pediram que eu viesse aqui e me manifestasse nessa reunião, que você estaria presente e poderia me dar as orientações necessárias, porque eu fui um criminoso na minha... E sofri, e sofro muito, porque eu tenho a visão constante das pessoas que eu matei. Eles não me deixam um segundo sequer paz, cobrando justiça. Jacques Latour, livro Céu e Inferno. Gente, é um livro espetacular. Ali mostra várias orientações de Kardec, apresenta ali várias orientações sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, fala de um modo geral da doutrina espírita e mostra vários espíritos, suas condições, felizes, infelizes, espíritos neutros, espíritos endoidecidos, e um deles é esse, Jacques Latour, que vem mostrar a sua infelicidade pela visão constante das pessoas que ele cobravam a ele a todo instante. É uma das torturas mais difíceis, né, de serem vividas, porque o espírito não tem paz. É cobrado constantemente, a cada segundo, o mal que ele fez. Não tem descanso. Não tem. Então, o espiritismo vem mostrar isso. Fizermos o bem, um mérito, um ato de caridade, sem méritos dados por. Fez o mal, será atormentado pela visão constante das pessoas que teriam razão de clamar contra ele. Teriam. Deus permite, para que o espírito realmente veja o mal que ele fez. E aí venha a se arrepender convictamente dos males que ele cometeu. E nunca mais pensar fazer o mal aos seus. Juliana diz ali, verdade, muitas doses de espiritismo. Bem, seguindo o nosso estudo, diz ainda Allan Kardec, vivam os homens animados desses sentimentos e serão tão felizes quanto se pode na Terra. Encontrar a felicidade plena aqui na Terra é realmente coisa raríssima, mas pelo menos teremos calma. Quando há pouco esses sentimentos ganharem um povo, uma raça, toda a humanidade, o nosso globo passará à ordem dos mundos felizes. Isso vai acontecer na face da Terra. É destinação do nosso planeta chegar a esse estágio. É vontade de Deus, está nos desígnios de Deus que a Terra se transforme num mundo melhor. E Kardec pergunta, será isto uma quimera, uma utopia, ou seja, uma coisa que não pode acontecer? E ele responde, sim, para quem não crê no progresso da alma, não para quem acredita na perfectibilidade indefinida. Para o espírita, isso é uma realidade, e será uma realidade a ser
atingida no futuro. Isso, sem dúvida nenhuma, não é uma utopia, uma coisa que não existe, mas sim uma realidade futura, anunciada pelos profetas no passado, anunciado por Jesus e anunciado também pela doutrina espírita através dos espíritos superiores. Kardec ainda diz: a fraternidade é fundada numa lei natural e no interesse de todos. Vejam essa definição de Kardec, gente. A fraternidade é uma lei natural, e a lei natural é uma lei de Deus, e ela está no interesse de todos nós. Que a fraternidade se estabeleça na face da terra para que todos nós possamos ter uma vida mais feliz. E ele conclui dizendo: a crença na vida futura é, portanto, o elemento do progresso, porque é o estimulante do espírito. Não é? O espiritismo nos mostra a nossa felicidade, não só aqui na Terra, como no futuro. Então, esse programa que o espiritismo nos apresenta, ele é um elemento de progresso e estimula o espírito a seguir a lei de Deus, a ser caridoso com seu semelhante e não guardar ressentimento, mágoa, rancor e raiva e ódio contra ninguém. Essa é a fraternidade, que é uma lei natural, uma lei de Deus. Kardec continua apresentando para a gente. Aqui, desculpem, pulei um slide. Desculpem. Kardec ainda diz: só a crença na vida futura pode dar a coragem nas provas, porque dá a sua razão de ser, a perseverança na luta contra o mal, porque mostra o resultado colhido. Aqui 2 pontos essenciais. Crença na vida futura nos dá essa coragem de seguirmos com as nossas provas e seguirmos com as nossas expiações possíveis, porque dá uma razão de ser. É um aprendizado para todos nós as provas. As expiações são provas, quando bem suportadas, com resignação, e que servirão para o nosso futuro melhor. Esses 2 pontos são assinalados pela doutrina espírita. Então, a crença na vida futura pode dar coragem nas provas e nas nossas possíveis expiações. Por quê? Tem uma razão de ser, tem uma lógica, tem uma visão de verdade. Por que eu sofro? Por que eu passo por essas situações? Que muitas das vezes eu pedi para passar, para acelerar o meu progresso. E ainda conclui Kardec dizendo: a perseverança na luta contra o mal, porque mostra o resultado colhido. Então, quando nós trabalhamos para o nosso melhoramento moral, nós estamos buscando um resultado melhor na nossa existência. Qual é essa melhoria? A nossa felicidade. Então, essa luta de vencermos as nossas vicissitudes, as nossas mazelas, lutando contra essas imperfeições, mostra o resultado que nós vamos colher no futuro. Sem dúvida nenhuma, nós vamos escolher viver em felicidade num mundo melhor. Então, nós vamos trabalhar com convicção para dirimir essas mazelas, essas vicissitudes. E aqui, gente, tem um ponto, que eu acho fenomenal. Está na questão 988, do Livro dos Espíritos, que vem concluir e arrematar o nosso. A tradução é de José Herculano Pires, da editora Lá, que eu considero a melhor tradução, a codificação espírita. Os espíritos dizem na resposta: a soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito, e da infelicidade na razão do mal dos infelizes que se tenham feito. Quando a gente tem essa certeza, qual é o resultado que nós vamos querer colher para hoje e para amanhã? E o passado já foi realizado. Hoje nós podemos transformar a nossa vida para uma vida mais feliz. Com o quê?
com a soma da felicidade futura que está na razão do bem que tivermos feito aos nossos semelhantes. Isso o Espiritismo vem mostrar a todos nós. É lei divina ou lei natural, diz ali J. Francis, né? A Clotilde diz ali, né? Consciência tranquila e fé no futuro, eis a felicidade já possível na Terra. O Espiritismo vem dar essa felicidade possível. Então, a soma da nossa felicidade futura está na razão da soma do bem que tivermos feito. Um ato de caridade, 100 méritos. 2 atos de caridade, 200 méritos. No livro O Céu e o Inferno tem uma mensagem de um espírito dizendo: eu fiz o mal na Terra e vivo no mundo feliz. Mas eu também fiz o bem. Como a lei de Deus ela é misericordiosa, eu fiz o bem, fiz o mal. Mas o bem que eu fiz sobrepôs a montanha de pecados que eu cometi. Aí está, gente. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito. A da infelicidade, na razão do mal e dos infelizes que tenham feito. Quando toda a nossa humanidade, toda a nossa sociedade tiver essa plena consciência, o mal acaba na face da terra. É que as pessoas incrédulas, mal orientadas, muitas das vezes, acham que o caminho, né, da salvação, da felicidade, são de outras maneiras, né? Não passa por essa lógica apresentada pelos espíritos. Eles dizem: olha, aqui é feliz quem fez o bem. É infeliz, é atormentado pelo mal e os infelizes que se tenham feito. Aqui é assim, a realidade é essa, a verdade é essa. E se ensina muitas das vezes, hoje, nas crenças, são outras formas de seguir. Toda pessoa que faz o bem diante de uma crença, ou essa crença é boa, mas muitas das vezes ela está sendo mal orientada, né? O Espiritismo vem dar esse programa de felicidade a todos nós, né? Aí está o nosso estudo de hoje. Agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso estudo, nossos amigos aqui que participaram no chat. Quinta-feira nós apresentaremos mais um estudo aqui no canal Caminho Espírita. Sempre às quintas-feiras nós temos vídeos gravados e aos domingos nós temos a live aqui ao vivo no nosso canal, né? Quero apresentar aqui para vocês a Juliana Rocha. Ela é graduada na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Aí está o e-mail dela, se você desejar, né? Uma assessoria, um suporte técnico para o seu escritório, para o seu consultório, para o seu negócio. Poderá conversar com ela e talvez ela consiga, né, estabelecer um programa de trabalho para incrementar melhor, né, suas atividades comerciais, né, aqui que nós vivemos, né? Um consultório, um negócio, né, uma loja, enfim, dar, né, toda a parte de assessoria para que possa melhor executar, né, o programa de trabalho aqui na face da... Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo. Se inscrevam no canal se gostaram. Dê o seu joinha ali, seu clique no sininho. E o canal Caminho Espírita estará sempre aqui aos domingos, às 19 horas, ao vivo no YouTube. E às quintas-feiras nós apresentamos vídeos, 5 minutinhos, 6, 7 minutinhos, sobre um tema da codificação espírita. A todos desejo um ótimo domingo e muita paz.